Após primeira derrota na Libertadores, José Boto muda o rumo da conversa e lista com prováveis nomes é divulgada. Vai ter que ter reforço, hein? Flamengo lança Manto 2 e o preço está bem salgado e a gente vai trazer detalhes aqui agora. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. É de graça, simples assim. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai botar o trem no eixo aí, nos trilhos, e vai ganhar tudo aqui pra frente. Põe fé? Comenta aí, fala, meus fofos. Vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo volta hoje aos treinos na parte da tarde. Teve uma reunião entre Felipe Luiz, José Boto e BAP. E apesar da reunião a chapa ter esquentado um pouco, o clima ficou quente, ficou decidido, segundo a Raíssa Cipricio, que Libertadores é plano B e o plano principal, o título principal para esse ano, o Flamengo vai disputar, é o Brasileirão. Então mantido a ordem principal aí, que era priorizar o Brasileirão. Felipe Luiz na coletiva falou que ele que decidia e que o plano dele era Libertadores e Brasileirão. Só que nessa reunião aí, José Boto chegou firme, arrochou o Felipe Luiz e falou: não, aqui o plano é simplesmente o Brasileirão. O que ganhar depois disso é lucro. Ou seja, umas falas controversas, não agradou nenhum dos torcedores, porque o Flamengo tem que priorizar o Brasileirão sim, e a Libertadores também. Ainda mais esse ano que é ano de tetra. Para o Flamengo, para o São Paulo e para o Palmeiras. Um desses três times pode ser tetra campeão. É uma coisa inédita, que quem chegasse primeiro aí ia ter um combustível e tanto poder zoar os antes. E aí o Flamengo vai abrir mão logo de um campeonato tão importante. O que vocês acham? Deixe o seu comentário aí, meu filho. Tamo junto? Então vamos que vamos. Meus amigos, entre tudo que aconteceu, o mais interessante aí foi uma lista que está na mesa do José Boto. E logo de cara o José Boto já descarta aí, ó, o Júlio Enciso, que é um meia atacante, né? Então é isso aí, ó. José Boto muda o rumo do Flamengo sobre Enciso e decide zagueiro de 107 milhões de reais. Lista de reforços vazados do Flamengo indica possíveis nomes e José Boto não é fã de alguns dessa lista aí. Olha o detalhe aí, ó. Júlio Enciso surgiu no radar do Flamengo como uma opção viável, porém de muito talento e potencial no mercado da bola. O atleta de 21 anos pertence ao Brighton na Inglaterra, mas está emprestado ao Uptic Tal, acho que é isso mesmo que fala. E vai retornar e será um jogador que quer voltar ao futebol sul-americano. Ao longo da semana, o Vamos Futebol trouxe a informação que Enciso estaria disposto a voltar ao futebol sul-americano, isso porque o Paraguai não está feliz na Inglaterra e gostaria de retornar à sua melhor fase, colocando o Flamengo como um possível destino. A ideia do clube é ter, até o meio do ano, um jogador capaz de armar jogadas como um 10. Isso acontece porque o Flamengo sabe que não pode contar sempre com a Arrascaeta, que sofre, né, com problemas físicos com uma certa frequência aí. E aí o que acontece no meio dessa situação aí? O Flamengo também mirou aí, ó. Nos últimos dias circulou nas redes sociais, entre torcedores do Flamengo, uma suposta lista de reforços que estaria na mesa de José Boto. Dentre os nomes listados estão o zagueiro Davi Carmo, do Olympiacos, o Tuta, do Frankfurt, Vinícius Tobias, do Shakhtar Donetsk, Júlio Enciso, do Brighton e Facundo Bonanote, do Leicester. Desses nomes, o único que agrada aí a José Boto seria o Vinícius Tobias. Só que o Vinícius Tobias, aos seus 21 anos, está na casa de 22 milhões de euros. E esse valor hoje para o Flamengo está inviável. Dizem que está inviável, mas já teve reunião com o Conselho Deliberativo. Mais grana foi aprovada. O Flamengo que tinha ainda 30 milhões de euros para gastar, agora tem 50. Então pode ser que as coisas mudem e pode ser que eles falem isso também para que tire o foco e melhore as condições na negociação aí. Mas a verdade é, o Flamengo vai precisar de reforços, já está no mercado,
E as coisas têm que acontecer o mais rápido possível. E aí, né, é aquela situação. Já estão descartando a Libertadores para focar só no Brasileirão. Acho muito arriscado, muito pouco. O Flamengo tem que entrar, tem elenco para ganhar tudo. Basta ali melhorar a sua performance na hora de fazer gol. O Flamengo precisa ir. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo teve 79 chances de fazer gols e fez apenas 5. Olha só que situação. E fez apenas 7. Olha só que situação. E com isso aí, De La Cruz mostra precisão em cobrança de falta. Pode virar trunfo para os próximos jogos do Flamengo. Então, o Flamengo, na última noite, na noite de quarta-feira, contra o Tal Córdoba, perdia por 2-0. De La Cruz, aos 15 do segundo tempo, cobra uma falta com muita perfeição no ângulo oposto ao que ele teria que chutar, em que ele é pé direito, e fez um golaço. E isso aí pode ser uma arma para o Flamengo, eu ainda falei. O Flamengo tem que treinar mais falta, porque falta ajuda muito. E treinar também tiro de meta, né? Porque de 8 cobranças, 7 foram no primeiro pau e nenhuma delas foi aproveitada. O Wesley, de 9 cruzamentos, 8 não chegaram sequer na grande área. Ou seja, o Flamengo tem que treinar esse detalhe também. E faltas pode ser um grande trunfo para o Flamengo, porque foi um golaço. A gente antigamente aí, quem é mais antigo aí, está na minha faixa de idade, a gente tinha o Petkovic, tinha o Renato, eram jogadores, tinha o Sávio, que quando pegava na bola perto da grande área, a gente já falava, empatou ou virou o jogo. Se tivesse perdendo, a gente falava que empatou. E se tivesse empatado, a gente falava que virou o jogo. Porque se o Petkovic pegasse para bater uma falta, era gol. Se você pegasse para bater um escanteio, era com tanta precisão que ele mesmo fazia o gol olímpico, ou às vezes colocava o atacante em tão boa condição que saiu o gol. Então, esses são trunfos que o Flamengo tem que utilizar. E o Renato também fazia muito gol de falta, sabe? Então, hoje em dia não temos um jogador assim, né? A verdade é essa. Flamengo e Grêmio, os ingressos já estão à venda aí. Tudo, né, na parte do Grêmio lá. Então, o Flamengo compra ali uma carga de 1.500 ingressos para revender para o sócio torcedor. Mas os preços não estão muito favoráveis, porque quando eles vão jogar contra o Flamengo, eles encarecem tudo quanto é gêmeo. E aí é aquela situação, né? Como é que fica isso aí? Meus amigos, foi lançado ontem o Manto Sagrado número 2, preço super salgado. Vou trazer alguns detalhes aqui para vocês. Mas não se assustem não. O preço varia de R$400 a mais simples a R$700 a autêntica. Ou seja, é preço de luxo. Olha aí, o coluna do Fla foi o primeiro a divulgar as imagens aí. Vou deixar aqui para vocês verem. Olha os detalhes aí. O Flamengo trouxe com exclusividade, em primeira mão, a segunda camisa do Flamengo no último dia 4. Agora o clube lançou oficialmente um manto que já está à venda nas lojas rubro-negras nesta sexta-feira. Os uniformes chegam às unidades físicas de comercialização. A camisa tem o branco como predominante, com o escudo CRF e a logomarcas aí na cor vermelha. Além disso, as mangas e o manto sagrado são com uma mistura de vermelho e preto, né? Então veja o destaque aí. Ficou bonito, só o preço que não é muito condizente com a nossa situação financeira do momento, né? Danilo perto do retorno. Danilo pode estar de volta ao Flamengo neste domingo, no jogo que vai acontecer lá no Sul, contra o Grêmio. Jogo que vale 3 pontos. O Flamengo vem de uma pré-crise. O Flamengo perde essa partida, a crise vai ser instaurada. Se ganha, põe ali, né, um balde de água quente por cima e deixa tudo quentinho, tranquilinho. Mas se perde, aí, meu amigo, vai ficar complicado, porque a prioridade é o Brasileirão. Começa perdendo e que a gente vai falar depois, né? Mas a verdade é, o Flamengo tem que focar sim no Brasileirão, mas não pode deixar de lado a Libertadores. E o Flamengo falar que a prioridade vai ser apenas o Brasileirão, não dá para engolir isso aí. Primeiro que a chave do Flamengo aí, primeiro a fase de grupos aí, são só jogos fáceis, tirando a LDU ali, que é o mais difícil um pouquinho, porque vai jogar na altitude. O resto é tudo fácil. Deportivo Táchira
É um time fraco. Esse Central Córdoba, fraquíssimo, com todo respeito, mas são times bem mais fracos que o Flamengo. Eles comemoraram de ter a oportunidade de jogar contra o Flamengo. Não é nem de ganhar do Flamengo, é de poder jogar só para ter visibilidade. Aí o Flamengo vai lá e abre as pernas pro Central Córdoba. Não pode, não pode. Aí a LDU, em 2021, com o Rogério Ceni, a gente ganhou na altitude lá, né? Foi 3-2 pro nosso Mengão. Esse ano, a gente vai ter que repetir esse feito aí. Porque se a gente começar, se a gente já perdeu uma, se perder essa lá, vai ficar difícil de classificar. Então o Flamengo vai ter que fazer feitos aí quase que inéditos. Não é inédito porque já fez em 2021, mas vai ter que entrar com foco total e se bobear, aí as coisas desandam, né? Felipe Luiz, ó, falando aí na entrevista coletiva, falou que jogador é determinante. Felipe Luiz rasga elogio a substituto de Arrascaeta em jogo do Flamengo contra o Central Córdoba. Segundo Felipe Luiz, que botou Luiz Araújo na vaga do de Arrascaeta, eu achei um grande erro. Falou que ele é dominante naquele setor e foi aí, ajudou muito o clube, o Flamengo. Não sei no que ele quis dizer, porque olha só, Luiz Araújo é ponta, ele faz tanto a ponta esquerda quanto a ponta direita. Vai muito melhor quando entra na ponta esquerda, improvisado na ponta direita. Consegue ajudar, mas quando ele fica no meio de campo ali, na faixa de campo, que é o Arrascaeta joga, fazendo a função do Arrascaeta, ele fica praticamente anulado. Mas segundo o Felipe Luiz, ele foi predominante na partida. E aí deixa aí o que vocês acharam disso. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve, tamo junto. Valeu meus amigos. Fui.